Rodrigo Almeida puxou as rédeas do cavalo árabe com tanta força que o animal quase empinou nas próprias patas. Ao seu lado, Valentina soltou uma exclamação de susto, segurando firme a sela. "O que houve, Rodrigo? Você ficou pálido." Mas ele não conseguia responder. Seus olhos estavam fixos naquela figura ao longe, trabalhando sob o sol escaldante do interior paulista. Era Helena, sua ex-esposa, com uma barriga volumosa de grávida, carregando feixes pesados de cana-de-açúcar, como se fosse apenas mais um dia comum de trabalho braçal. O mundo pareceu parar naquele instante. O coração de Rodrigo batia tão forte que ele podia ouvi-lo martelando nos próprios ouvidos. A mente calculava freneticamente, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. O divórcio tinha sido finalizado há 8 meses. A barriga dela parecia de 7, talvez 8 meses. Aquele bebê só podia ser dele. Não havia outra possibilidade matemática. A certeza caiu sobre ele como um peso esmagador, roubando-lhe o ar dos pulmões. "Rodrigo, pelo amor de Deus", Valentina insistiu, tocando seu braço com dedos gelados. "Você está me assustando. O que está acontecendo?" Mas ele já tinha descido do cavalo, as botas de couro italiano tocando o chão vermelho da fazenda. Suas pernas tremiam, algo que ele não sentia desde criança. Começou a caminhar em direção àquela mulher que um dia prometeu amar para sempre. Aquela que ele havia deixado para trás em busca de algo que achava ser mais importante. Helena percebeu a presença dele quando Rodrigo estava a meio caminho. Largou os feixes de cana no chão empoeirado, endireitou as costas doloridas e levantou o rosto suado. Seus olhos se encontraram. Naquele olhar havia uma mistura complexa de emoções. Susto inicial, que rapidamente se transformou em algo mais duro, mais defensivo. Ela ergueu o queixo num gesto de orgulho que Rodrigo conhecia muito bem, aquela teimosia característica que sempre admirou e que às vezes o deixava louco de frustração. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. "Helena?" A voz de Rodrigo saiu rouca, carregada de emoção não processada. Ele mal reconhecia o próprio tom. "Rodrigo." Ela pronunciou o nome dele como se fosse uma palavra qualquer, sem entonação especial. O distanciamento na voz dela doeu mais do que ele esperava. "O que você quer aqui?" A pergunta veio cortante, direta, sem rodeios. Ela limpou o suor da testa com as costas da mão suja de terra, num gesto cansado que partiu o coração dele. Rodrigo apontou para a barriga dela, as palavras emperradas na garganta. "Você está grávida." Observador como sempre, ela respondeu com sarcasmo amargo. A ironia na voz dela era palpável, uma arma afiada para manter distância. Limpou as mãos no vestido simples de algodão, tão diferente das roupas elegantes que costumava usar quando eram casados. "De quanto tempo?" A pergunta saiu quase como um sussurro, embora ele já soubesse a resposta no fundo do coração. "Quase 8 meses." Helena respondeu com a voz firme, olhando diretamente nos olhos dele sem desviar. Havia desafio naquele olhar, como se dissesse que não tinha vergonha da situação, que não pediria desculpas por estar grávida. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Segurou o chapéu Panamá com força, como se aquele objeto pudesse ancorar ele à realidade que estava desmoronando ao redor. A matemática era simples e devastadora ao mesmo tempo. "É meu?" Não era realmente uma pergunta, era uma afirmação disfarçada. Ele sabia. Tinha feito as contas mentalmente pelo menos 5 vezes nos últimos minutos. 8 meses atrás eles ainda eram casados, ainda dividiam a mesma cama, ainda eram marido e mulher, mesmo que as discussões já fossem constantes e o afeto estivesse se transformando em ressentimento. Helena não respondeu imediatamente, mas a verdade estava estampada em cada linha do rosto cansado dela. "Por que você não me contou?" A voz de Rodrigo se quebrou na última palavra, revelando uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Anos de educação refinada na Europa, de treino para controlar emoções em ambientes de negócios, tudo desapareceu naquele momento. Ele era apenas um homem confrontando uma verdade que mudava tudo. "Eu tentei", Helena respondeu, cruzando os braços protetores sobre a barriga volumosa. A postura defensiva dizia muito sobre como ela se sentia. "Quando?" Rodrigo deu um passo à frente, desesperado para entender. "Quando você tentou?" 3 semanas depois que assinamos o divórcio, ela explicou com voz controlada, embora os olhos começassem a brilhar com lágrimas não derramadas.
Fui até a mansão na capital. Bati na porta por quase 10 minutos. Ela pausou, engolindo em seco. Sua noiva atendeu. Disse que você estava ocupado construindo sua vida nova, que não queria mais saber de mim, que eu deveria desaparecer e não atrapalhar seus planos. Rodrigo virou a cabeça lentamente em direção ao local onde havia deixado Valentina. Ela permanecia montada no cavalo bege, longe o suficiente para fingir que não estava ouvindo cada palavra, mas perto o bastante para captar toda a conversa. A postura ereta, o queixo levantado, tudo nela gritava desconforto e defensividade. Valentina, ele chamou, a voz saindo mais áspera do que pretendia. É verdade? Ela desmontou com movimentos graciosos, resultado de anos de aulas de equitação nos melhores clubes de São Paulo. Caminhou até eles com passos medidos, o vestido de montaria importado contrastando brutalmente com as roupas simples e suadas de Helena. É verdade, Valentina confirmou, levantando o queixo num gesto desafiador que ecoava o de Helena, embora viesse de lugar completamente diferente. Ela apareceu na mansão toda desarrumada, chorando, falando de assuntos do passado que você estava tentando superar. Você mandou ela embora sabendo que era importante? Rodrigo mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. A raiva começava a ferver dentro dele, quente e incontrolável. Eu não sabia que ela estava grávida, Valentina respondeu, ajeitando a luva de couro nas mãos delicadas. A voz dela tinha aquele tom de quem se justifica sem realmente pedir desculpas. Ela não disse nada sobre bebê nenhum, apenas apareceu querendo falar com você, atrapalhar nossos planos. Você estava tentando começar de novo, Valentina continuou, a voz ficando mais defensiva. Tínhamos acabado de noivar. Eu estava te protegendo de fantasmas do passado que só trariam sofrimento. Como você poderia me proteger impedindo que eu soubesse que ia ser pai? Rodrigo praticamente gritou, perdendo completamente o controle que sempre tanto valorizou. As mãos tremiam de raiva e frustração. Ela estava carregando meu filho e você a enxotou da porta como se fosse uma pedinte qualquer. Helena deu um passo à frente, a voz cortante como vidro quebrado. Eu não disse que estava grávida porque quando vi ela ali, toda perfumada e arrumada, usando suas coisas, mandando na sua casa, eu entendi tudo. 3 semanas, Rodrigo. Apenas 3 semanas. E você já tinha me substituído por uma versão melhorada. A dor na voz dela era quase tangível, preenchendo o espaço entre eles com peso sufocante. Eu não sabia que você estava grávida, Rodrigo repetiu, mais para si mesmo do que para ela. A culpa começava a se instalar, pesada e sufocante. Se eu soubesse, tudo teria sido diferente. E eu não ia aparecer implorando para você me aceitar de volta só porque estava esperando um filho. Helena rebateu com firmeza a mão tocando a barriga protetora. Decidi que se você conseguia me esquecer em 3 semanas, então eu conseguia criar meu filho sozinha. E foi exatamente o que fiz. Rodrigo olhou ao redor. Realmente olhou pela primeira vez desde que chegou. A propriedade era pequena, muito menor que qualquer coisa que ele já possuiu. Cerca de 15 alqueires de terra, plantação de cana modesta, casa simples de madeira pintada de branco, sem os luxos aos quais se acostumou. Helena sempre amou aquele lugar. Era a fazenda da família dela, herança deixada pelo avô que criou ela quando os pais morreram num acidente de estrada. Você está trabalhando nisso aqui? Ele gesticulou para os feixes de cana espalhados pelo chão. Nesse estado, o tom saiu mais acusatório do que ele pretendia, carregado de preocupação mal disfarçada. O que você esperava que eu fizesse? Helena respondeu com voz cansada. Plantação não se cuida sozinha, não tenho dinheiro para contratar trabalhadores. Faço o que posso na medida do que aguento. A resignação na voz dela dizia que aquela conversa já tinha acontecido antes, provavelmente com outras pessoas do vilarejo. Você não pode carregar peso assim, Rodrigo insistiu, sentindo o peito apertar ao imaginar ela fazendo trabalho pesado todos os dias. Pode machucar o bebê, pode machucar você mesma, pois eu carreguei durante meses porque não tive escolha. Helena rebateu, a voz subindo um tom. Quando você acorda e percebe que está completamente sozinha, grávida e sem recursos, você faz o que precisa ser feito. Não tem espaço para delicadeza quando a sobrevivência está em jogo. Ela virou de costas, abaixando para pegar os feixes novamente. Rodrigo avançou rapidamente, segurando o braço dela antes que pudesse levantar o peso. Não, pare com isso. Deixe eu carregar.
Helena puxou o braço, libertando-se do toque dele. Eu não preciso da sua ajuda agora, Rodrigo. Passei meses sem ela. Vou continuar bem. A rejeição nas palavras dela doeu mais do que qualquer soco físico poderia doer. Valentina se aproximou, a voz saindo controlada, mas com um tom de urgência. Rodrigo, precisamos ir. Temos aquele jantar na embaixada italiana hoje à noite. Seu pai estará lá esperando. Ela tocou o braço dele de forma possessiva, tentando reconectar ele à vida que deixaram temporariamente. Você vai sozinha, Rodrigo respondeu, sem tirar os olhos de Helena. A decisão saiu firme, sem hesitação. Avisa meu pai que surgiram assuntos urgentes que preciso resolver. Como assim vou sozinha? A voz de Valentina subiu várias oitavas, o controle aristocrático finalmente rachando. Estamos noivos, Rodrigo. Esse jantar é importante para os negócios da família. Tem embaixadores, investidores europeus, gente que você precisa impressionar. Eu disse que você vai sozinha, ele repetiu, dessa vez olhando diretamente para ela. O tom não deixava espaço para discussão. A firmeza na voz era a mesma que usava nas salas de diretoria quando tomava decisões definitivas. Valentina ficou parada por um momento, o rosto ficando vermelho de raiva e humilhação. As mãos enluvadas cerraram em punhos apertados. É por causa dela? Por causa dessa situação toda? A voz dela saiu carregada de desdém mal disfarçado, o olhar percorrendo Helena da cabeça aos pés, com evidente desaprovação. É por causa do meu filho, Rodrigo corrigiu, a voz dura como aço. E porque eu preciso consertar o que fiz de errado. Não acredito nisso. Valentina praticamente cuspiu as palavras. Montou no cavalo com movimentos bruscos, toda a elegância anterior substituída por raiva mal contida. Você vai se arrepender dessa decisão, Rodrigo Almeida. Meu pai não vai gostar nada disso. E o seu pai também não. Ela esporeou o animal com mais força que o necessário, partindo numa nuvem de poeira vermelha, deixando Rodrigo e Helena sozinhos no meio da plantação silenciosa. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de anos de história, mágoas não resolvidas e uma situação presente que nenhum dos dois sabia exatamente como lidar. Rodrigo finalmente quebrou o silêncio. Marlene, a gente precisa conversar de verdade. Não tem nada para conversar, ela respondeu automaticamente, mas a voz saiu menos convicta que antes. O cansaço estava começando a pesar, tanto físico quanto emocional. Tem tudo para conversar, ele insistiu, pegando os feixes de cana que ela tinha largado. Você está grávida do meu filho. Vou ser pai. Isso muda absolutamente tudo. Muda o que exatamente? Helena cruzou os braços novamente, a postura defensiva voltando. Você tem sua vida na capital, sua noiva rica, seus negócios importantes, seus jantares em embaixadas. Eu tenho minha vida aqui, nessa fazenda pequena que você sempre desprezou. Eu nunca desprezei esse lugar, Rodrigo protestou, mas as palavras soaram fracas até para os próprios ouvidos dele. Desprezou sim, Helena rebateu com firmeza. Cada vez que vinha aqui quando éramos casados, você reclamava do calor, da poeira, da falta de sofisticação. Dizia que era a vida de caipira, que você merecia mais, que nasceu para coisas maiores. Ela limpou uma lágrima que escapou sem permissão. E talvez você estivesse certo. Talvez você realmente tenha nascido para coisas maiores que eu poderia oferecer. Rodrigo sentiu o peito apertar, com a dor evidente nas palavras dela. Eu era um idiota, Helena. Um idiota arrogante que não sabia valorizar o que tinha. Ele largou a cana no chão, dando um passo em direção a ela. Mas agora eu sei. Agora eu entendo o que realmente importa. E não é dinheiro, não são jantares em embaixadas, não são negócios com europeus. É isso aqui. Ele gesticulou ao redor. É família. É raízes. É você. Palavras bonitas, Helena disse com voz cansada, mas sem a raiva de antes. Rodrigo sempre foi bom com palavras bonitas. Foi assim que me conquistou na primeira vez, lembra? Com promessas de amor eterno, de parceria verdadeira, de construir uma vida juntos. E depois, quando as coisas ficaram difíceis, todas essas palavras bonitas sumiram. Ela balançou a cabeça lentamente. Não vou cair de novo na mesma armadilha. Eu não estou tentando te enganar, ele protestou, a frustração crescendo. Estou tentando consertar meus erros. Tentando ser o pai que esse bebê merece. Tentando ser o homem que você merecia que eu fosse desde o começo. Ser pai não é sobre visitas esporádicas ou enviar dinheiro, Helena rebateu.
É sobre estar presente todos os dias, nas madrugadas difíceis, nas fraldas sujas, nos choros inexplicáveis. É sobre sacrifício real, não promessas vazias. Então me deixa provar, Rodrigo praticamente implorou. Me deixa ficar aqui, ajudar com o trabalho, estar presente quando o bebê nascer. Me dá uma chance de mostrar que mudei. Helena olhou para ele por um longo momento, estudando o rosto que um dia amou tanto, procurando sinais de sinceridade. E sua noiva? E sua vida na capital? E todos os seus planos importantes? Ela questionou, a voz carregada de ceticismo justificado. Eu vou terminar o noivado, Rodrigo respondeu com firmeza, a decisão cristalizando enquanto falava. Não é justo com Valentina continuar esse compromisso quando meu coração não está mais nele. Não está mais. Helena arqueou uma sobrancelha, o sarcasmo voltando à voz. Estava quando você pediu ela em casamento? Estava quando planejava uma vida inteira ao lado dela? Rodrigo abaixou a cabeça, incapaz de manter contato visual diante da verdade cruel. Eu achei que estava, ele admitiu em voz baixa. Achei que queria aquela vida de alta sociedade, os negócios internacionais, o reconhecimento social. Valentina representa tudo isso. Ela vem de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, tem conexões na Europa, fala 4 idiomas, entende de arte e cultura. Era tudo que eu achava que precisava para ser feliz e completo. A honestidade nas palavras dele era dolorosa. E agora? Helena perguntou, a voz saindo mais suave, menos defensiva. O que mudou entre ontem e hoje? Ver você aqui? Rodrigo gesticulou ao redor novamente. Grávida, trabalhando sozinha, me fez perceber o quanto eu fui egoísta. O quanto persegui coisas vazias, enquanto deixava para trás a única coisa real que já tive. Você sempre foi real, Helena. Sempre foi verdadeira. E eu troquei isso por quê? Por festas vazias e conversas superficiais? Aquelas festas vazias e conversas superficiais pareciam muito importantes quando você me pediu o divórcio, Helena lembrou, a dor antiga ainda presente na voz. Você disse que eu não era ambiciosa o suficiente, que me contentava com muito pouco, que estava segurando você de alcançar seu verdadeiro potencial. Foram suas palavras exatas, Rodrigo. Estão gravadas na minha memória como se tivesse sido ontem. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que Helena reconhecia bem. Eu sei o que disse, e me arrependo de cada palavra, mas eu não posso voltar no tempo e desfazer os erros. Só posso tentar fazer diferente daqui para frente. Ele olhou diretamente nos olhos dela, tentando transmitir sinceridade. Me deixa fazer diferente. Me deixa provar que aprendi com os erros. Helena suspirou profundamente, a mão descansando protetora sobre a barriga grande. Você pode ficar no quarto de hóspedes nos fundos da casa? Ela disse finalmente, a voz cansada. O telhado tem algumas goteiras que precisam ser consertadas. A cerca do pasto norte está caindo. Tem lenha para cortar para o inverno. Se você realmente quer ajudar, tem trabalho de sobra esperando. A lista saiu automática, como se ela tivesse mentalmente organizado todas as tarefas que precisavam ser feitas. Eu faço tudo isso e mais. Rodrigo respondeu rapidamente, o alívio evidente na voz. Só me mostra o que precisa ser feito. Mas ela levantou a mão, interrompendo o entusiasmo dele. Antes que você pense que isso significa alguma coisa, deixa eu deixar bem claro. Você fica no quarto de hóspedes. Eu fico no meu quarto. Somos apenas 2 pessoas dividindo uma casa temporariamente até o bebê nascer. Nada mais que isso. Entendido? Rodrigo concordou, embora o peito apertasse com a distância que ela estava estabelecendo. Não espero nada além da chance de provar meu valor. A formalidade nas palavras dele soou estranha, considerando a intimidade que um dia compartilharam. E Rodrigo, Helena acrescentou, a voz ficando mais dura. Se em algum momento você decidir que isso aqui não é para você, que a vida simples da fazenda é demais, que sente falta do luxo e da sofisticação, eu quero que vá embora sem drama, sem promessas quebradas, sem mais mágoas. Apenas vá. Eu não vou embora, ele prometeu com voz firme. Não dessa vez. Não quando sei o que está em jogo. Veremos, Helena disse, virando de costas e caminhando em direção à casa. As palavras dela carregavam décadas de ceticismo justificado. Rodrigo ficou parado por um momento, observando ela se afastar, a barriga grande alterando o andar que ele conhecia tão bem.
Então pegou os feixes de cana e começou a carregar. A casa era exatamente como Rodrigo lembrava, talvez um pouco mais desgastada pelo tempo e pela falta de recursos para a manutenção adequada. As paredes de madeira pintadas de branco mostravam sinais de descascamento em alguns pontos. A varanda que circundava a construção tinha tábuas soltas que rangiam sob os pés. Mas ainda havia aquele charme rústico, aquela sensação de lar verdadeiro, que nenhuma das mansões que ele frequentava conseguia replicar. O quarto de hóspedes nos fundos era pequeno e espartano. Uma cama de solteiro com colchão fino, um armário de madeira antiga, uma mesinha de cabeceira com gaveta emperrada, uma janela que dava para o pasto, onde algumas vacas leiteiras pastavam tranquilas. Não havia cortinas elegantes, tapetes persas ou qualquer dos luxos aos quais Rodrigo se acostumou. Mas havia limpeza, havia ordem, havia dignidade naquela simplicidade. Rodrigo colocou a pequena mala de couro que sempre carregava no cavalo sobre a cama. Dentro havia apenas o essencial: roupas de troca, produtos de higiene, alguns documentos importantes. Olhou ao redor, absorvendo a realidade da escolha que acabara de fazer. Algumas horas atrás, estava planejando um jantar sofisticado na embaixada italiana. Agora estava num quarto simples de fazenda, prestes a trabalhar braçalmente pela primeira vez em anos. A porta rangeu e Helena apareceu, trazendo toalhas limpas dobradas. Pensei que pudesse precisar, ela disse sem fazer contato visual, colocando as toalhas sobre a cama. O banheiro é compartilhado, fica no corredor. Água quente funciona melhor de manhã cedo. À noite, às vezes, demora um pouco para esquentar. As instruções eram práticas, objetivas, sem qualquer calor emocional. Obrigado, Rodrigo disse, aceitando as toalhas. Helena, eu queria dizer que sinto muito. Por tudo. Pelas palavras que disse quando nos divorciamos, por não estar aqui quando você precisou, por deixar que Valentina te mandasse embora sem nem saber o motivo da sua visita. Por todos os erros que cometi. As palavras saíram genuínas, carregadas de arrependimento real, que ele finalmente permitia sentir completamente. Suas desculpas não mudam o que aconteceu, Helena respondeu, finalmente olhando para ele. Não trazem de volta os meses que passei sozinha, assustada, sem saber como ia dar conta de tudo. Não apagam as noites que chorei até dormir, ou os dias que trabalhei até não aguentar mais ficar em pé. Palavras são fáceis, Rodrigo. Ações são o que conta. E suas ações me mostraram onde suas prioridades realmente estavam. Eu sei, ele admitiu, sentindo o peso total de suas escolhas. E sei que vai levar tempo para você confiar em mim novamente, se é que vai confiar algum dia. Mas estou disposto a trabalhar por isso, independente de quanto tempo leve. Não espero perdão instantâneo. Só espero a oportunidade de mostrar que sou capaz de ser melhor do que fui. Helena assentiu lentamente, a mão voltando automaticamente para a barriga. O bebê está chutando muito hoje. Parece que sente quando tem tensão no ar. Ela quase sorriu, mas o sorriso não chegou completamente aos olhos. O médico disse que está tudo bem com ele, que deve nascer daqui a umas 3 semanas, talvez menos. O pronome masculino confirmou o que Rodrigo já suspeitava. Um menino. Ia ter um filho homem. Posso? Rodrigo perguntou hesitante, gesticulando em direção à barriga dela. Helena hesitou por um longo momento, claramente dividida entre manter a distância e permitir que o pai do bebê sentisse os movimentos do filho. Finalmente, ela assentiu brevemente. Rodrigo se aproximou devagar, como se temesse assustá-la. Colocou a mão grande e cuidadosa sobre a barriga arredondada, sentindo através do tecido fino do vestido. O chute veio forte, direto contra a palma da mão dele. Rodrigo sentiu os olhos encherem de lágrimas não convidadas. Era real. Tinha um filho ali dentro, vivo, se mexendo, crescendo. A emoção que tomou conta dele foi avassaladora. Uma mistura de alegria, medo, responsabilidade e amor instantâneo por alguém que ainda nem tinha conhecido. Ele está forte, Rodrigo disse com voz embargada, incapaz de esconder a emoção. Muito forte, Helena concordou, e por um momento a dureza na voz dela suavizou. Chuta a noite toda. Mal consigo dormir direito. Ela colocou a própria mão sobre a de Rodrigo, um gesto inconsciente de conexão. Ali mesmo, sentiu? Ele virou completamente. Acho que não gostou da posição. Rodrigo assentiu, maravilhado com a experiência de sentir seu filho se movimentando, respondendo aos toques. Como você vai chamar ele?
Rodrigo perguntou, percebendo que nem sequer tinha pensado nisso ainda. Estava pensando em Felipe, Helena respondeu. Depois pareceu se dar conta de algo. Mas você é o pai também. Deveria ter voz na escolha do nome. A oferta veio relutante, mas veio. Felipe é um nome bonito, Rodrigo disse sinceramente. Forte, clássico. Se você gosta, eu também gosto. Não precisa mudar só porque eu apareci de repente. Helena retirou a mão, dando um passo para trás e quebrando o momento de proximidade. Preciso começar a preparar o jantar. Você deve estar com fome depois da viagem. Tem arroz, feijão, alguns ovos da granja. Nada muito elaborado como deve estar acostumado, mas é comida honesta e nutritiva. A voz dela voltou ao tom prático, estabelecendo distância novamente através das palavras escolhidas. Posso ajudar? Rodrigo ofereceu genuinamente querendo ser útil. Helena o olhou com uma expressão difícil de decifrar. Você sabe cozinhar? A pergunta veio carregada de dúvida justificada. Rodrigo pensou em todas as refeições que comeu em restaurantes caros, em jantares preparados por chefes particulares, em banquetes sofisticados. Não, ele admitiu honestamente. Nunca aprendi. Sempre tive quem cozinhasse para mim. Então não, você não pode ajudar na cozinha. Ainda, Helena acrescentou depois de uma pausa. Mas pode aprender se quiser. Amanhã posso te ensinar o básico. Por agora pode ir lavar essa poeira da viagem. O jantar fica pronto em 1 hora. Ela saiu do quarto, deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos e com a realização crescente de quantas habilidades básicas de vida ele nunca desenvolveu por sempre ter dinheiro para pagar outros para fazer por ele. Rodrigo tomou banho na água morna, trocou as roupas finas por algo mais simples que trouxe na mala e saiu para explorar a propriedade enquanto Helena cozinhava. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa sobre os campos de cana. Era bonito de uma forma honesta, sem artifício. Não tinha a grandiosidade das paisagens europeias que visitou, mas tinha algo mais valioso. Tinha autenticidade. Tinha verdade. Caminhou até o pequeno estábulo, onde 2 vacas leiteiras descansavam. Uma delas levantou a cabeça, olhando para ele com aqueles olhos grandes e mansos. Rodrigo estendeu a mão hesitante, tocando o focinho úmido do animal. Ela não se afastou, aceitando o carinho com a paciência característica da espécie. Quando foi a última vez que esteve tão perto de um animal de fazenda? Anos, talvez 1 década ou mais. Mais adiante, um galinheiro abrigava cerca de 20 galinhas que ciscavam e cacarejavam, procurando os últimos grãos de milho do dia. Algumas já estavam empoleiradas nos ninhos, preparando-se para a noite. Um galo magnífico com penas coloridas e porte orgulhoso patrulhava o perímetro como um sentinela vigilante. Era um microcosmo de vida simples, funcional, com propósito claro. Cada animal tinha sua função, contribuía para a sustentabilidade da pequena propriedade. Rodrigo olhou para as próprias mãos, lisas e bem cuidadas, sem um único calo. Mãos acostumadas a segurar canetas importadas, taças de cristal, volantes de automóveis de luxo. Mãos que nunca seguraram uma enxada, nunca ordenharam uma vaca, nunca cortaram lenha. Sentiu uma mistura de vergonha e determinação. Aquelas mãos iam ter que aprender, iam ter que se adaptar. Ele fez essa escolha e ia honrá-la completamente. O sino tocou, chamando para o jantar. Rodrigo voltou para a casa, lavou as mãos na pia externa e entrou na cozinha simples. Helena havia posto a mesa com pratos de louça branca sem adornos, talheres básicos, copos de vidro comum. No centro, panelas fumegantes exalavam um cheiro que fez o estômago dele roncar. Arroz branco, feijão preto, ovos fritos, farofa simples, comida honesta, como ela havia dito. Sentaram-se um de frente para o outro, o silêncio inicial desconfortável. Rodrigo serviu-se, experimentou a primeira garfada e se surpreendeu genuinamente. Está muito bom, ele disse com sinceridade. Melhor que muitos jantares em restaurantes caros que frequentei. Helena o olhou com ceticismo. Não precisa exagerar só para me agradar. Não estou exagerando, Rodrigo insistiu. É verdade. Tem gosto de comida feita com cuidado. Comida feita em casa tem um sabor que restaurante nenhum consegue replicar. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido nos próprios pensamentos. Finalmente, Helena quebrou o silêncio. Amanhã você acorda às 5 da manhã.
As vacas precisam ser ordenhadas cedo. Depois tem que alimentar as galinhas, recolher os ovos, consertar aquela cerca que mencionei. O trabalho na fazenda começa cedo e termina tarde. Não tem folga nos fins de semana. Não tem férias pagas. É trabalho constante. Entendo, Rodrigo concordou, tentando não demonstrar o choque de ter que acordar tão cedo. Eu dou conta. Veremos, Helena respondeu, o ceticismo ainda presente na voz. Muita gente romantiza a vida no campo até ter que enfrentar a realidade dela. Trabalho pesado, sol forte, cansaço real. Não é lifestyle de revista, não é hobby para fins de semana. É sobrevivência diária. E se você não der conta, é melhor descobrir logo antes que o bebê nasça. A determinação cresceu dentro de Rodrigo. Ele ia provar para ela que era capaz, que tinha mudado, que não era mais aquele homem superficial que colocava aparências acima de substância. Eu vou dar conta, ele repetiu com mais firmeza. Pode contar comigo. Helena apenas assentiu, voltando a atenção para o prato, claramente não convencida, mas disposta a dar a ele a corda suficiente para se enforcar ou para provar seu valor. Após o jantar, Rodrigo se ofereceu para lavar a louça. Helena o observou com uma mistura de surpresa e diversão mal disfarçada, enquanto ele lutava para encontrar onde ficava guardado o sabão, como regular a temperatura da água, como organizar os pratos para secarem. Tarefas que para ela eram automáticas, fruto de anos de prática, para ele eram um quebra-cabeça a ser resolvido. Mas ele persistiu, determinado a não pedir ajuda em algo tão básico. Quando finalmente terminou, com as mãos avermelhadas pela água quente e alguns pratos ainda com resíduos de sabão, Helena apenas comentou que ele melhoraria com a prática. Não foi exatamente um elogio, mas também não foi uma crítica destrutiva. Era, Rodrigo percebeu, a forma dela de dizer que reconhecia o esforço mesmo que o resultado ainda deixasse a desejar. Era um começo, pequeno, mas significativo. A noite caiu completamente, trazendo consigo um coro de grilos e o ocasional latido distante de algum cachorro de fazenda vizinha. Rodrigo saiu para a varanda, precisando de ar fresco e tempo para processar tudo o que aconteceu naquele dia que começou tão diferente. Pela manhã estava planejando um jantar diplomático. Agora estava numa fazenda simples, prestes a se tornar pai, tentando reconquistar a confiança da única mulher que realmente amou. Helena juntou-se a ele na varanda alguns minutos depois, trazendo 2 copos de suco de limão caseiro. Ofereceu um a Rodrigo sem dizer nada, sentando-se numa cadeira de balanço que rangia suavemente com o movimento. Eles beberam em silêncio confortável, observando as estrelas que pareciam mais brilhantes e numerosas do que jamais pareciam na cidade poluída. O céu era um manto de pontos luminosos, cada um contando histórias antigas. Lembra quando costumávamos fazer isso? Rodrigo finalmente disse, a voz baixa para não quebrar a paz da noite. Sentar aqui e apenas olhar as estrelas, conversando sobre tudo e nada. Você dizia que cada estrela era um sonho esperando para se realizar. Helena assentiu lentamente, a memória claramente dolorosa. Eu era mais jovem e idealista naquela época. Ainda acreditava em finais felizes e em que amor era suficiente para superar qualquer obstáculo. E agora? Rodrigo perguntou, virando-se para olhá-la no escuro. Agora eu sou mais realista, Helena respondeu, a voz cansada. Aprendi que amor não é suficiente quando as pessoas querem coisas fundamentalmente diferentes da vida. Aprendi que algumas estrelas são apenas estrelas, não sonhos esperando para se realizar. São apenas bolas de gás queimando a milhões de quilômetros de distância, bonitas, mas inalcançáveis. A tristeza nas palavras dela partiu o coração de Rodrigo. Eu matei seus sonhos, não matei? Com minha ambição, minha arrogância, minha recusa em ver valor no que realmente importava. Eu peguei aquela mulher idealista e esperançosa e transformei em alguém cínica e cansada. A culpa na voz dele era palpável, pesando cada palavra com responsabilidade que ele finalmente estava pronto para carregar. Você não fez sozinho, Helena admitiu, após uma longa pausa. Eu também contribuí. Fui teimosa demais para tentar entender suas ambições. Rígida demais nos meus próprios valores. Talvez se eu tivesse sido mais flexível, se tivesse tentado encontrar um meio termo entre sua ambição e minha simplicidade, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas eu também era jovem. Também cometi erros. A honestidade dela em aceitar parte da responsabilidade
Mostrava maturidade adquirida através do sofrimento. Não, Rodrigo interrompeu com firmeza. Você não deveria ter que mudar quem é para me agradar. Seus valores não eram errados, Helena. Eram honestos, eram reais. Eu é que estava perseguindo coisas vazias, tentando preencher um vazio interno com validação externa. Pensava que se tivesse dinheiro suficiente, reconhecimento social suficiente, conexões importantes suficientes, finalmente me sentiria completo. Mas apenas me senti mais vazio a cada dia. Helena virou-se para olhá-lo, tentando decifrar no escuro se ele estava sendo genuíno ou apenas dizendo o que achava que ela queria ouvir. Como você descobriu isso? O que mudou entre o homem que pediu divórcio há 8 meses e o homem sentado aqui agora? A pergunta veio carregada de necessidade real de entender, não apenas ceticismo defensivo. Ver você grávida trabalhando sozinha foi o catalisador, Rodrigo admitiu. Mas a verdade é que a insatisfação vinha crescendo há meses. Cada festa elegante parecia mais vazia que a anterior. Cada conversa superficial sobre negócios e investimentos me deixava mais entorpecido. Valentina é linda, inteligente e sofisticada, mas não há profundidade real entre nós. Tudo é performance e aparência, manutenção de imagem social. E você acha que pode voltar para isso? Helena gesticulou ao redor, abrangendo a fazenda simples, a vida sem luxos. Depois de anos vivendo com todo o conforto possível, cercado de sofisticação e cultura, você realmente acha que consegue ser feliz aqui? Ou isso é apenas romantização temporária que vai passar assim que a realidade do trabalho duro pesar sobre você? Eu não sei. Rodrigo respondeu com honestidade brutal. Não vou mentir e dizer que tenho certeza absoluta. Passei tempo demais numa realidade completamente diferente, mas sei que quero tentar. Sei que aquela vida, por mais confortável que fosse, estava me matando por dentro. E sei que meu filho merece um pai presente, não um que aparece ocasionalmente entre compromissos importantes. A verdade crua nas palavras dele tinha peso próprio. Helena ficou quieta por um longo tempo, balançando suavemente na cadeira, uma mão descansando sobre a barriga onde Felipe se mexia ocasionalmente. Finalmente ela falou, a voz saindo cansada. Você pode ficar até o bebê nascer. Vamos ver como você se adapta ao trabalho, à rotina, à realidade da vida aqui. Se depois de algumas semanas você perceber que não é para você, pelo menos terá dado o melhor de si. E eu saberei que tentamos. Obrigado, Rodrigo disse sinceramente. Sei que não mereço nem essa chance. Provavelmente não merece. Helena concordou sem rodeios. Mas estou fazendo isso pelo Felipe. Toda criança merece a chance de ter os 2 pais presentes, se possível. E se você provar que mudou realmente, que está comprometido não apenas com o bebê, mas com essa vida, talvez possamos reconstruir algum tipo de relacionamento funcional. Não prometo mais que isso. É mais do que eu esperava, Rodrigo admitiu. E mais do que eu merecia receber depois de tudo. Vou trabalhar duro para provar que essa chance não foi desperdiçada. A determinação na voz dele era real, nascida de um lugar de genuíno desejo de mudança, não apenas de palavras vazias tentando impressionar. Eles ficaram na varanda até Helena começar a bocejar, o cansaço da gravidez pesando sobre ela. Preciso dormir, ela disse, levantando-se com alguma dificuldade da cadeira. Amanhã começa cedo. João, o rapaz que ajuda aqui às vezes, chega às 6 para te ensinar sobre as vacas. Ele é paciente, mas não tolera preguiça. Se você realmente quer aprender, preste atenção em tudo que ele ensinar. O conselho veio prático, sem emoção excessiva. Vou prestar, Rodrigo prometeu, também se levantando. Helena parou na porta, virando-se para olhá-lo uma última vez. Rodrigo, uma coisa. Se em algum momento você sentir que isso é demais, que não consegue, eu prefiro que seja honesto comigo. Não vou te odiar por admitir que não deu certo, mas vou te odiar se você ficar aqui infeliz, se martirizando, criando o ressentimento que vai explodir eventualmente. Entendeu? Entendi, ele confirmou. E prometo que se chegar a esse ponto, vou ser honesto. Mas não vai chegar. Vou fazer funcionar. Veremos. Helena repetiu mais uma vez entrando na casa e deixando Rodrigo sozinho com as estrelas, os grilos e seus pensamentos turbulentos. Ele ficou ali mais alguns minutos, absorvendo a paz da noite rural, tão diferente do barulho constante da cidade. Então foi para o quarto simples, deitou-se na cama desconfortável e tentou dormir. O sono demorou a vir.
Rodrigo ficou olhando para o teto escuro, processando tudo o que aconteceu. Pela manhã era um homem noivo, planejando uma vida de luxo e sofisticação. Agora era um homem solteiro de novo, pelo menos em sua mente, dormindo num quarto espartano de fazenda, prestes a aprender trabalhos braçais que nunca imaginou fazer. A mudança era radical, quase surreal, mas sentiu-se mais em paz do que em meses. O despertador que pediu emprestado a Helena tocou exatamente às 4h45 da manhã. Rodrigo gemeu, cada célula do corpo protestando contra levantar tão cedo. Mas se forçou a sair da cama, lavou o rosto com água gelada que despertou ele completamente, vestiu roupas de trabalho simples e saiu para o pátio onde João já estava esperando, apoiado na cerca do curral, com a paciência de quem acordou cedo a vida inteira. Bom dia, Rodrigo cumprimentou tentando soar mais desperto do que se sentia. Bom dia, senhor Rodrigo. João respondeu com um leve aceno de cabeça. Era um rapaz de talvez 20 e poucos anos, pele bronzeada pelo sol, mãos calejadas, músculos definidos pelo trabalho constante. Tinha aquela sabedoria prática que vem de anos trabalhando a terra, entendendo os ritmos da natureza. Dona Helena disse que o senhor quer aprender. É verdade. É sim, Rodrigo confirmou. E pode me chamar só de Rodrigo, sem o senhor. Estou aqui para trabalhar, não para ser tratado com formalidade. João estudou ele por um momento, claramente avaliando se Rodrigo era genuíno ou apenas outro rico entediado brincando de fazendeiro. Tudo bem, Rodrigo, mas saiba que trabalho de fazenda não tem glamour. É sujo, é pesado, é cansativo. Muita gente da cidade romantiza até pegar na ferramenta pela primeira vez. Eu entendo, Rodrigo disse, tentando soar confiante mesmo sem ter certeza real de conseguir fazer tudo o que seria necessário. E estou disposto a aprender, não importa quão difícil seja. João assentiu lentamente. Então vamos começar com o básico. Ordenhar as vacas. Você já fez isso alguma vez na vida? Rodrigo balançou a cabeça negativamente, sentindo a primeira pontada real de inadequação. Nunca, nem sequer vi alguém fazer de perto. João guiou Rodrigo até o estábulo, onde as duas vacas leiteiras já estavam acordadas, mastigando calmamente o feno que alguém, provavelmente o próprio João, havia colocado nos coxos. Esta aqui é Mimosa, João disse, tocando afetuosamente o flanco de uma vaca marrom clara. É a mais tranquila. Vamos começar com ela. Rodrigo, traga aquele banquinho ali e o balde limpo. Tem que estar sempre limpo, senão contamina o leite. Rodrigo obedeceu, sentindo-se desajeitado e fora de lugar enquanto posicionava o banquinho baixo ao lado da vaca. Sentou-se, as pernas reclamando da posição pouco natural. João demonstrou a técnica, as mãos experientes movendo-se com um ritmo praticado. Você aperta assim, de cima para baixo, nunca puxa, João explicou. Tem que ser firme, mas gentil. A vaca sente se você está nervoso ou brusco demais. Tenta você agora. Rodrigo estendeu as mãos hesitantes, tocando as tetas mornas da vaca pela primeira vez. Mimosa virou a cabeça, olhando para ele com aqueles olhos grandes, como se avaliasse se podia confiar naquele humano inexperiente. Rodrigo tentou replicar o movimento que João mostrou, mas nada aconteceu. Tentou de novo, com mais força. Ainda nada. A frustração começou a crescer. Mais firme, João orientou, e encontra o ritmo. Não é força bruta, é técnica. Levou quase 20 minutos para Rodrigo conseguir extrair os primeiros jatos de leite. Quando finalmente viu o líquido branco caindo no balde com aquele som característico, sentiu uma satisfação desproporcional à conquista. Consegui, ele disse, sorrindo apesar do cansaço já se instalando nos braços. Conseguiu, João concordou com um pequeno sorriso. Agora só falta fazer isso pelos próximos 45 minutos, até esvaziar completamente. E ainda tem a outra vaca esperando. Quando finalmente terminou de ordenhar as duas vacas, Rodrigo tinha os braços doendo de forma que nunca sentiu antes. Cada músculo do antebraço, do pulso, dos dedos, tudo protestava contra o movimento repetitivo. João observou com expressão neutra, enquanto Rodrigo se levantava, cambaleando levemente. Isso passa com o tempo, ele comentou. Os músculos se acostumam. Nos primeiros dias vai doer bastante, depois vira automático. Próxima tarefa, João continuou, implacável. Alimentar as galinhas e recolher os ovos. É mais simples que ordenhar, mas precisa de atenção. Tem que contar quantas galinhas tem sempre.
Se faltar alguma, ou foi comida por predador ou fugiu. E tem que verificar se os ovos estão bons antes de guardar. Ovo rachado atrai mosca e contamina os outros. Cada tarefa aparentemente simples tinha suas complexidades, seus detalhes importantes. Rodrigo passou a manhã inteira seguindo João, aprendendo tarefa após tarefa. Alimentar as galinhas, recolher os ovos com cuidado para não rachar, limpar o galinheiro da sujeira acumulada, reparar uma tábua solta da cerca, cortar lenha para o fogão de Helena. Cada atividade exigia técnica, cuidado, força física, e cada uma revelava o quanto Rodrigo estava despreparado para aquele tipo de vida, apesar de toda sua educação formal e experiência em negócios. Por volta do meio-dia, quando o sol estava alto e implacável, João finalmente deu uma pausa. Vamos almoçar. Dona Helena sempre prepara comida para mim quando ajudo aqui. Você deve estar faminto depois de uma manhã dessas. Rodrigo percebeu que estava, de fato, mais faminto do que se lembrava de estar em anos. O trabalho físico constante despertou um apetite voraz, que refeições elegantes nunca conseguiram satisfazer realmente. Helena havia preparado um almoço farto, como prometido. Arroz, feijão, carne ensopada, salada de alface e tomate da própria horta, farofa. Tudo simples, mas abundante, feito para alimentar homens que trabalhavam pesado. Os três sentaram à mesa, Rodrigo e João sujos do trabalho matinal, Helena observando os dois com expressão difícil de ler. Como está sendo? Ela perguntou, dirigindo a questão tanto a Rodrigo quanto a João. Ele está se esforçando. João respondeu diplomaticamente, enchendo o prato generosamente. Ainda tem muito que aprender, mas não está reclamando do trabalho. Isso já é alguma coisa. Muita gente desiste no primeiro dia. Rodrigo agradeceu mentalmente a João por não mencionar quantas vezes ele errou, quantas instruções teve que ouvir 2 ou 3 vezes antes de executar corretamente, quanto tempo levou para completar tarefas que para João eram questão de minutos. E você, Rodrigo? Helena perguntou diretamente. Como está achando? Difícil, ele admitiu honestamente, não vendo sentido em mentir quando a verdade era óbvia. Muito mais difícil do que imaginei. Cada tarefa tem detalhes que eu nunca considerei. E meu corpo está doendo em lugares que não sabia que existiam. Mas estou gostando. Tem algo de satisfatório em fazer trabalho que produz resultados tangíveis e imediatos. Helena assentiu lentamente, parecendo satisfeita com a honestidade. Fica mais fácil com o tempo. O corpo se adapta, os músculos se fortalecem, os movimentos se tornam automáticos. Mas se você achar que não consegue continuar, é melhor dizer logo. Não adianta se matar de trabalhar por teimosia e acabar desistindo depois de algumas semanas. Seria pior para todo mundo, especialmente para Felipe quando nascer. Eu não vou desistir, Rodrigo disse com firmeza, olhando diretamente nos olhos dela. Sei que você não acredita totalmente em mim ainda, e entendo perfeitamente o porquê. Mas vou provar que mudei, não através de palavras, mas de ações consistentes. Pode levar semanas, meses, anos, se necessário. Mas vou provar. A determinação na voz dele tinha peso, nascida de convicção genuína, e não apenas de orgulho ferido. Após o almoço, João ensinou Rodrigo a consertar a cerca do pasto norte. O trabalho exigia cavar buracos para novos postes, misturar cimento, segurar madeira pesada no lugar enquanto o cimento secava. Era trabalho brutal sob o sol forte da tarde. Rodrigo sentiu bolhas formando nas palmas das mãos, não acostumadas ao cabo áspero da pá. Suor escorria pelo rosto, pelas costas, encharcando completamente a camisa simples que vestia. João trabalhava ao lado dele, oferecendo orientação quando necessário, mas permitindo que Rodrigo aprendesse através da experiência direta. Não tinha condescendência no jeito do rapaz mais novo, apenas a paciência prática de alguém acostumado a ensinar. Quando finalmente terminaram, com o sol começando a descer no horizonte, Rodrigo olhou para a cerca consertada com orgulho genuíno. Era imperfeita, claramente trabalho de iniciante em alguns pontos, mas era funcional, e ele tinha feito com as próprias mãos. João se despediu, prometendo voltar na manhã seguinte para continuar ensinando. Rodrigo arrastou-se de volta para casa, cada passo uma lembrança dolorosa do dia de trabalho. Helena estava na cozinha preparando o jantar. Olhou para ele e seu rosto sujo, roupas encharcadas de suor, mãos com bolhas começando a formar. Precisa cuidar dessas bolhas, ela disse com voz neutra, sem pena,
mas também sem crueldade. Senão infeccionam e você não consegue trabalhar amanhã. Ela buscou um kit de primeiros socorros básico, limpou as bolhas de Rodrigo com cuidado profissional, aplicou pomada antibiótica e envolveu as mãos com gaze limpa. O toque dela era impessoal, clínico, mas ainda assim Rodrigo sentiu algo ao ter as mãos dela segurando as suas, mesmo que em contexto completamente não romântico. Obrigado, ele disse quando ela terminou. De nada, Helena respondeu guardando o kit. Amanhã vai doer mais ainda. O segundo dia sempre é pior que o primeiro. Corpo já está cansado, mas o trabalho continua igual. Rodrigo tomou banho, a água morna aliviando temporariamente os músculos doloridos. Vestiu roupas limpas e juntou-se a Helena para o jantar. A conversa foi mínima, cada um cansado demais para fazer esforço social, mas havia um conforto estranho no silêncio compartilhado, na companhia sem exigências. Após comer, Rodrigo insistiu em lavar a louça novamente, apesar das mãos enfaixadas, tornando a tarefa mais difícil. Fez um trabalho melhor que no dia anterior, aprendendo onde cada item ficava guardado. A rotina se estabeleceu nos dias seguintes. Acordar antes do sol, ordenhar as vacas com João, cuidar das galinhas, trabalhar em reparos diversos pela propriedade, almoçar pesadamente, trabalhar mais à tarde, jantar em silêncio relativo, dormir exausto. Rodrigo sentia o corpo se transformando lentamente, músculos se desenvolvendo em lugares novos, pele se bronzeando sob o sol constante, mãos desenvolvendo os primeiros calos onde antes havia apenas pele macia. Cada noite, ele e Helena sentavam brevemente na varanda antes de dormir. As conversas eram curtas, práticas, sobre o trabalho do dia seguinte ou sobre como Felipe estava se mexendo. Não havia intimidade emocional, mas havia uma espécie de camaradagem nascente, o tipo que surge entre pessoas compartilhando o mesmo espaço e trabalhando em direção ao mesmo objetivo básico de manter a fazenda funcionando. Uma semana após sua chegada, Rodrigo acordou para encontrar uma carta sob sua porta. Reconheceu imediatamente a caligrafia elegante de Valentina. Abriu com dedos calejados, manchando levemente o papel fino com terra que parecia permanentemente incrustada sob as unhas agora. A carta era breve e cortante. Ela estava rompendo o noivado oficialmente. Chamava ele de imprudente, imaturo, desperdiçador de oportunidades. Dizia que ele ia se arrepender amargamente de jogar fora um futuro brilhante por sentimentalismo barato. Rodrigo leu a carta 2 vezes, esperando sentir algo, arrependimento, raiva, tristeza, mas sentiu apenas alívio. Valentina estava certa em terminar. Ele não amava ela, nunca a amou realmente, e ela merecia alguém que compartilhasse genuinamente suas ambições sociais, não alguém fingindo ser quem não era. Guardou a carta numa gaveta, uma lembrança de uma vida que já parecia pertencer a outra pessoa, e foi ordenhar as vacas como fazia todas as manhãs agora. Naquela noite, mencionou casualmente a Helena que Valentina tinha rompido o noivado oficialmente. Helena apenas assentiu, sem surpresa ou prazer visível na notícia. Era inevitável, ela comentou. Vocês queriam coisas muito diferentes da vida. Melhor terminar agora que continuar infelizes, fingindo compatibilidade que não existe. Rodrigo concordou, apreciando a falta de dramatização dela em relação ao assunto. Mas 2 semanas passaram. Rodrigo agora conseguia ordenhar as vacas quase tão rápido quanto João, suas mãos encontrando automaticamente o ritmo certo. Podia carregar sacos de ração que na primeira semana mal conseguia levantar do chão. Sabia exatamente como consertar tábuas soltas, como afiar ferramentas, como identificar quando uma galinha estava doente só pelo comportamento dela. Era conhecimento prático, útil, que nenhuma universidade europeia ensinou. Helena começou a relaxar ligeiramente ao redor dele, a dureza defensiva diminuindo gradualmente. Ainda não havia confiança total, mas havia aceitação crescente de que Rodrigo estava genuinamente tentando, não apenas performando esforço para impressionar. Ela começou a ensinar ele a cozinhar pratos básicos, tendo paciência surpreendente quando ele queimava o feijão ou deixava o arroz grudar na panela. Todos cometem esses erros, ela dizia. Aprende-se fazendo, não lendo sobre isso. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos na horta, Helena de repente parou, a mão indo automaticamente para a barriga. Rodrigo percebeu imediatamente. O que foi?
Está tudo bem. Ele se apressou em chegar ao lado dela, o coração acelerando com preocupação. Está tudo bem. Ela o tranquilizou, embora o rosto mostrasse desconforto. Só uma contração de Braxton Hicks. São normais nesta fase. O corpo praticando para o parto real. Tem certeza? Rodrigo insistiu, estudando o rosto dela para sinais de dor real. Você deveria estar descansando, não trabalhando na horta sob o sol. Vou terminar isso. Você entra e descansa. Helena abriu a boca para protestar, mas outra contração veio, mais forte que a primeira. Tudo bem, ela concordou relutante. Talvez você tenha razão, mas não arranque os pés de tomate por engano. São os de erva daninha que precisam sair, não as plantas que estamos cultivando propositalmente. Rodrigo ajudou ela a entrar na casa. Instalou ela numa cadeira confortável com os pés elevados, trouxe água fresca. Depois voltou para a horta, trabalhando com cuidado extra para garantir que arrancava apenas as ervas daninhas, deixando as plantas valiosas intactas. O trabalho era minucioso, exigindo atenção aos detalhes, mas havia algo meditativo nele. Tempo para pensar enquanto as mãos ficavam ocupadas. Naquela noite, João não apareceu pela primeira vez desde que Rodrigo chegou. Mandou aviso através de um vizinho que estava com febre e precisava descansar. Rodrigo ficou sozinho com as tarefas da manhã. Por um momento considerou acordar Helena para pedir orientação, mas decidiu contra. Ela precisava de descanso, especialmente depois das contrações da tarde anterior. Ele ia ter que descobrir sozinho. As vacas estavam inquietas quando Rodrigo chegou ao estábulo mais cedo que o usual. Murmurou palavras tranquilizadoras que aprendeu observando João, movendo-se com a calma deliberada que os animais respondiam melhor. Ordenhou ambas, o processo levando mais tempo sem a supervisão e encorajamento de João, mas conseguiu completar. O leite estava limpo, a quantidade parecia correta. Primeira conquista do dia. Alimentou as galinhas, recolheu os ovos, verificou a água nos bebedouros. Tudo feito seguindo a rotina estabelecida nas últimas semanas. Quando terminou, o sol estava nascendo, pintando o céu de tons rosa e laranja. Rodrigo parou por um momento, apreciando a beleza simples, o tipo que nunca notava quando vivia na correria da cidade. Havia paz naquela manhã rural, um senso de conexão com ritmos naturais que nossa vida moderna geralmente obscurece. Helena apareceu na varanda, surpresa ao ver tudo já feito. "Cadê o João?" Ela perguntou. "Está doente hoje", Rodrigo explicou. Mandou aviso que não viria. Então fiz tudo sozinho. Espero que tenha feito certo. Helena inspecionou o trabalho, verificando o leite, contando as galinhas, olhando os ovos recolhidos. Seu rosto mostrou surpresa genuína quando virou de volta para ele. "Você fez tudo certinho, até melhor que esperava para alguém trabalhando sozinho pela primeira vez." O elogio, pequeno como era, aqueceu algo dentro de Rodrigo de forma desproporcional. Era reconhecimento genuíno de competência conquistada através de esforço real, não elogios vazios baseados em status social ou conexões familiares. "Obrigado", ele disse simplesmente. Estava com medo de estragar algo importante sem o João para orientar, mas segui tudo que ele me ensinou nas últimas semanas. "Você prestou atenção", Helena observou. "Muita gente ouve instruções, mas não realmente presta atenção. Você aprendeu." Os dias continuaram passando, cada um trazendo pequenas vitórias e desafios constantes. Rodrigo aprendeu a ler o clima, observando o céu e o comportamento dos animais. Aprendeu que galinhas ficam inquietas antes de tempestades, que vacas se movem para áreas protegidas quando sentem mudanças na pressão atmosférica. Conhecimento antigo, passado através de gerações de pessoas vivendo próximas à Terra, agora sendo absorvido por alguém que pensou que educação significava apenas livros e teorias. Uma manhã, quase 3 semanas após Rodrigo chegar, Helena desceu para o café mais tarde que o usual. Tinha olheiras profundas sob os olhos, movendo-se com cuidado óbvio. "Dormiu mal?" Rodrigo perguntou, servindo café para ela sem que precisasse pedir. As contrações estavam vindo a noite toda, ela admitiu, aceitando a xícara com gratidão. "Não são contrações de trabalho de parto ainda, apenas preparatórias, mas são desconfortáveis o suficiente para impedir sono decente." Dona Francisca, a parteira, disse que provavelmente falta só uma semana agora, talvez menos. "Você deveria avisar ela que as contrações aumentaram", Rodrigo sugeriu, a preocupação evidente na voz.
Só para garantir que está tudo correndo normalmente. Vou mandar João buscar ela quando ele chegar. Ou posso ir eu mesmo, se preferir. Helena considerou por um momento, então assentiu. Seria bom ter a confirmação dela que está tudo progredindo como deveria. Dona Francisca mora a cerca de 5 quilômetros daqui, na fazenda do Silva. Você sabe cavalgar até lá? Rodrigo selou o cavalo, seguindo instruções que Helena deu sobre a rota até a propriedade do Silva. A cavalgada era bonita, passando por campos de cana balançando na brisa matinal, pequenos córregos serpenteando pela paisagem, casas de fazenda ocasionais com crianças brincando nos quintais. Era um mundo completamente diferente daquele em que cresceu, mas havia algo fundamental e real nele, que ressoava de forma que a vida urbana nunca conseguiu. Dona Francisca era uma mulher na casa dos 60 anos, baixa e robusta, com mãos firmes e olhos perspicazes que pareciam ver através de pessoas. Ouviu o relato de Rodrigo sobre as contrações noturnas de Helena, fez algumas perguntas específicas sobre frequência e intensidade, então assentiu decisivamente. Vou pegar minhas coisas e ir verificar ela. Provavelmente é normal, mas melhor ter certeza. Você é o pai do bebê? A pergunta veio direta, sem rodeios. Sou, Rodrigo confirmou, encontrando os olhos dela sem desviar. E também sou o ex-marido dela. Estamos trabalhando para reconstruir o que quebrei com minhas escolhas ruins. Dona Francisca estudou ele por um longo momento. Então algo que poderia ser aprovação passou pelo rosto dela. Pelo menos você é honesto sobre seus erros. Isso é mais do que muitos homens conseguem. Ela pegou uma bolsa de couro gasta pelo uso. Vamos. Quanto mais cedo eu examinar ela, mais cedo teremos certeza que mãe e bebê estão bem. A cavalgada de volta foi feita em silêncio confortável, Dona Francisca montando com a facilidade de quem passou a vida inteira em celas. Quando chegaram, Helena estava na varanda, claramente esperando. A parteira desmontou com agilidade surpreendente para a idade, subindo os degraus com passos confiantes. Vamos ver como estão você e esse menino, ela disse com voz maternal, guiando Helena para dentro da casa. Rodrigo esperou na varanda, ansioso de forma que nunca sentiu em salas de reuniões empresariais ou negociações de milhões. Isso era real, tinha consequências reais que importavam mais do que qualquer acordo comercial. Andou de um lado para o outro, tentando não ouvir as conversas abafadas vindo de dentro. João chegou, surpreso ao ver Rodrigo tão visivelmente nervoso. Tudo bem? Ele perguntou. Dona Francisca está examinando a Helena, Rodrigo explicou. As contrações aumentaram durante a noite. Os dois homens esperaram juntos, João com a paciência de quem cresceu no campo, onde ritmo da natureza não pode ser apressado, Rodrigo lutando para aprender essa mesma paciência. Finalmente, após o que pareceu horas, mas provavelmente foram apenas 30 minutos, Dona Francisca saiu. Tudo está progredindo normalmente, ela anunciou. O bebê está em boa posição, batimento cardíaco forte. Pelas minhas estimativas, vai nascer nos próximos 3 a 5 dias. Talvez ainda hoje ou amanhã, se as contrações continuarem acelerando. Ela virou-se para Rodrigo especificamente. Você vai querer estar presente no parto? A pergunta era direta, sem julgamento, apenas prática. Rodrigo hesitou, olhando para a porta onde Helena estava. Gostaria muito, mas é decisão da Helena se quer me lá. É uma situação muito íntima. Não vou forçar minha presença se ela preferir privacidade. A consideração nas palavras dele mostrava crescimento real em empatia e respeito por autonomia dela. Vou perguntar, Dona Francisca disse, voltando para dentro. Rodrigo e João ficaram esperando novamente, a tensão no ar palpável. Quando a parteira voltou, trazia Helena com ela, movendo-se devagar, mas determinada. Eu quero você presente, Helena disse diretamente a Rodrigo, a voz firme apesar do nervosismo visível. É seu filho também. Você deveria estar lá quando ele chegar ao mundo. Se você quiser estar, claro. Eu quero, Rodrigo respondeu imediatamente, a emoção apertando a garganta. Muito. Obrigado por me dar essa chance. Não estou dando chance, Helena corrigiu gentilmente. Estou reconhecendo seu direito como pai. E também, ela pausou, a voz ficando mais suave, você provou nas últimas semanas que está comprometido, que não vai desaparecer quando as coisas ficarem difíceis. Isso significa alguma coisa. Dona Francisca instruiu ambos sobre o que esperar quando o trabalho de parto real começasse. Descreveu os estágios, os sinais de progressão,
quando era hora de chamar ela de volta para o parto em si. Falou com a calma autoridade de quem havia trazido centenas de bebês ao mundo em quartos simples de fazenda, confiando em conhecimento tradicional e instinto aguçado mais do que em equipamento médico moderno. Vou voltar para casa agora, ela anunciou, arrumando as coisas na bolsa gasta. Mas mandem me chamar imediatamente quando as contrações começarem a vir a cada 5 minutos ou se a bolsa estourar. Não importa a hora, dia ou noite, vocês sabem onde me encontrar. Ela olhou severamente para Rodrigo. E você, jovem, vai precisar ser forte para ela. Parto não é fácil. Ela vai precisar de suporte, não de alguém desmaiando ou entrando em pânico. Eu vou ser forte, Rodrigo prometeu, embora por dentro sentisse medo crescente do desconhecido. Nunca presenciou um nascimento. Mal sabia o que esperar além de descrições clínicas que leu em livros, mas ia estar lá, firme, fazendo o que fosse necessário para Helena e para Felipe. Dona Francisca partiu com promessas de voltar rapidamente quando chamada. A fazenda voltou à rotina normal, mas havia tensão subjacente, expectativa de que tudo poderia mudar a qualquer momento. Aquela noite, Rodrigo mal conseguiu dormir, ouvidos atentos para qualquer som vindo do quarto de Helena. Toda vez que ouvia ela se mexer, se levantava para verificar se estava tudo bem, se não precisava de algo. Na terceira vez, Helena abriu a porta antes que ele batesse. Eu estou bem, ela disse com um pequeno sorriso cansado. É só o bebê se mexendo muito. Ele parece saber que está quase na hora. Vai dormir, Rodrigo. Você vai precisar de energia quando o trabalho de parto realmente começar. Mas o trabalho de parto começou apenas 2 manhãs depois. Rodrigo estava no estábulo com João ordenando as vacas, quando ouviu Helena chamar dele a voz tensa. Rodrigo, preciso de você. Ele largou tudo, correndo para a casa. Encontrou Helena na cozinha, segurando a barriga, rosto pálido. A bolsa estourou, ela disse, apontando para a poça de líquido no chão. E as contrações estão vindo forte, muito mais forte que antes. João, Rodrigo chamou, vai buscar Dona Francisca. Corre! O rapaz assentiu, já correndo para seu cavalo. Rodrigo guiou Helena cuidadosamente para o quarto, ajudando ela a se deitar na cama, que tinha sido preparada com lençóis limpos exatamente para este momento. Respira fundo, ele instruiu, tentando soar mais calmo do que se sentia. Lembra o que Dona Francisca disse. Respirações profundas durante as contrações. As contrações vinham cada vez mais próximas, cada uma fazendo Helena apertar os dentes e segurar a mão de Rodrigo com força suficiente para machucar. Mas ele não reclamou. Apenas continuou murmurando encorajamentos, limpando o suor da testa dela com um pano úmido, contando os minutos entre contrações como Dona Francisca havia instruído. Parecia uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 20 minutos até João voltar com a parteira. Dona Francisca entrou no quarto como um general, assumindo comando de batalha, avaliando a situação rapidamente com olhos experientes. Examinou Helena, fez algumas perguntas, assentiu satisfeita. Está progredindo bem. Dilatação de 7 centímetros já. Este bebê tem pressa de chegar. Ela olhou para Rodrigo. Você fica ou sai? Fico, ele respondeu firmemente. Então faz o que eu mandar, quando mandar, sem questionar. Entendido? Entendido. As horas seguintes foram as mais intensas da vida de Rodrigo. Helena gritava com as contrações mais fortes, apertava a mão dele até os ossos doerem, xingava ocasionalmente quando a dor ficava insuportável. Dona Francisca comandava tudo com eficiência calma, instruindo quando empurrar, quando respirar, quando descansar entre contrações. Rodrigo seguia ordens, segurando Helena, limpando seu rosto, oferecendo água, murmurando encorajamentos constantes. Mais uma vez, Helena, Dona Francisca instruiu, as mãos posicionadas para receber o bebê. Um empurrão grande agora. Você consegue. Este é o último. Helena gritou, o som vindo de algum lugar profundo e primitivo, todo seu corpo se contraindo num esforço final monumental. E então, outro som encheu o quarto, o choro alto e indignado de um recém-nascido. É menino, Dona Francisca anunciou desnecessariamente, levantando o bebê molhado e coberto de vernix. Felipe tinha chegado. Rodrigo sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto sem vergonha, enquanto observava a parteira limpar rapidamente Felipe, avaliar ele com olhos experientes,
então envolvê-lo em pano macio. Ele está perfeito, ela declarou. 10 dedos, 10 dedos dos pés, pulmões fortes pelo som desse choro. Ela colocou o bebê nos braços de Helena. Aqui está seu filho, mãe. Você fez um trabalho excelente. Helena segurou Felipe contra o peito, chorando também, um mix de exaustão, alívio e amor instantâneo, transformando o rosto dela. Oi, meu amor. Ela murmurou para o bebê que ainda chorava. Oi, Felipe. Sua mãe está aqui. Rodrigo ficou ao lado, observando mãe e filho, sentindo algo fundamental mudar dentro dele. Aquele era seu filho. Aquela pequena vida que acabava de entrar no mundo era dele para proteger, nutrir, amar incondicionalmente. Quer pegar? Helena perguntou depois de alguns minutos, olhando para Rodrigo com expressão mais suave do que ele viu em semanas. Rodrigo assentiu, incapaz de formar palavras, estendendo os braços com cuidado infinito. Helena transferiu o bebê para ele, o peso leve, mas substancial, quente, vivo. Rodrigo olhou para o rostinho vermelho, os olhos apertados, a boca que se abria e fechava buscando comida, e sentiu o coração expandir de forma que nunca imaginou possível. Oi, Felipe, ele sussurrou, a voz embargada. Eu sou seu pai. Sinto muito por não ter estado aqui desde o começo, mas estou aqui agora, e vou estar sempre. Prometo. As palavras eram um voto, mais sério que qualquer juramento que já fez em vida. Dona Francisca completou os cuidados pós-parto para Helena, assegurando que tudo estava bem, que não havia complicações. Depois ensinou Rodrigo como segurar Felipe corretamente, como dar banho no bebê, como trocar fraldas. Vocês vão ter muitas noites sem dormir pela frente, ela avisou com um sorriso conhecedor. Bebês recém-nascidos não entendem de horários convenientes, mas vale cada minuto de sono perdido. Ela arrumou suas coisas, satisfeita que mãe e bebê estavam saudáveis. Vou voltar amanhã para verificar como estão, mas por enquanto apenas descansem. Você foi incrível, ela disse a Helena. E você se saiu bem para um pai de primeira viagem, ela acrescentou a Rodrigo. Após Dona Francisca sair, Rodrigo sentou-se ao lado da cama onde Helena descansava, Felipe dormindo pacificamente nos braços dela. O quarto estava silencioso, exceto pela respiração suave do bebê e os ocasionais sons da fazenda lá fora. A luz da tarde entrava pela janela, criando padrões dourados nas paredes de madeira. Era um momento perfeito, simples e profundamente significativo. Obrigado, Helena disse suavemente, olhando para Rodrigo, por estar aqui, por ficar, por não desistir mesmo quando foi difícil. Você realmente provou algo nessas últimas semanas, não só para mim, mas para você mesmo, acho. A honestidade nas palavras dela tocou fundo, reconhecimento genuíno que Rodrigo precisava ouvir. Eu que agradeço, ele respondeu, a mão alcançando para tocar delicadamente a cabecinha de Felipe. Por me dar essa chance, por deixar eu fazer parte disso. Eu desperdicei tanto tempo perseguindo coisas vazias, quando tudo que importava estava aqui. Você, nossa família, esta vida real. Pausou, escolhendo as próximas palavras cuidadosamente. Eu sei que ainda temos muito a trabalhar entre nós. Sei que confiança não se reconstrói da noite para o dia. Mas eu quero tentar. Quero ser o marido que você merece. O pai que Felipe precisa. Helena ficou quieta por um longo momento, estudando o rosto dele, procurando sinceridade ou sinais de promessas que seriam quebradas novamente. Seja o que encontrou, pareceu satisfazer ela, porque finalmente assentiu. Eu também quero tentar. Não estou prometendo que vai ser fácil ou que vou perdoar tudo instantaneamente, mas você mostrou compromisso real, e isso merece chance genuína de recomeçar. Vamos devagar, um dia de cada vez, construindo algo sólido em vez de apressar para algo que vai desmoronar de novo. Os dias seguintes foram intensos de formas completamente novas. Rodrigo aprendeu rapidamente que Dona Francisca tinha razão sobre noites sem dormir. Felipe acordava a cada 2 horas, às vezes com mais frequência, querendo comer ou precisando de troca de fralda, ou simplesmente querendo ser segurado. Rodrigo dividia os turnos noturnos com Helena, levantando quando ela estava exausta demais, caminhando pelo quarto com o bebê chorando, cantando canções de ninar que improvisava quando não sabia nenhuma tradicional. João assumiu mais das tarefas matinais da fazenda para dar a Rodrigo tempo de ajudar com Felipe. O rapaz nunca comentou sobre a mudança de arranjo,
Apenas fazia o trabalho com eficiência silenciosa, permitindo que o novo pai navegasse águas desconhecidas da paternidade. Vizinhos começaram a aparecer com presentes, roupinhas de bebê que seus próprios filhos haviam superado, mantinhas feitas à mão, conselhos não solicitados, mas bem intencionados sobre cuidados infantis. Rodrigo se viu fazendo coisas que nunca imaginou fazer, trocando fraldas sujas sem reclamar, lavando roupinhas pequenas à mão, aprendendo a distinguir entre diferentes tipos de choro de bebê. Felipe, chorando de fome, soava diferente de Felipe desconfortável com fralda suja, que por sua vez soava diferente de Felipe apenas querendo atenção. Era linguagem nova, aprendida através de tentativa e erro e noites longas de prática. Uma semana após o nascimento, na quietude da noite com Felipe finalmente dormindo, após uma sessão particularmente difícil de cólicas, Helena encontrou Rodrigo na varanda, olhando as estrelas como faziam ocasionalmente antes do bebê nascer. "Posso me juntar?" ela perguntou. "Sempre", ele respondeu, ajudando ela a se sentar na cadeira de balanço com cuidado, seu corpo ainda se recuperando do parto. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, simplesmente existindo no espaço um do outro. Então Helena falou: "Eu estava pensando e quero te dizer algo." Rodrigo virou-se para ela atento. "Quando você apareceu aqui há algumas semanas, eu não acreditava que ficaria. Achei que era impulso emocional, que duraria alguns dias até a realidade do trabalho duro te afastar. Mas você ficou. E mais que isso, você se adaptou. Mudou genuinamente." "Eu precisava mudar", Rodrigo respondeu honestamente. "O homem que eu era não merecia você. Não merecia ser pai. Estava tão perdido em perseguir validação externa que perdi de vista o que realmente dava significado à vida. Ver você grávida, sozinha, me forçou a confrontar o quanto minhas escolhas machucaram alguém que eu amava. E continuo amando." A confissão saiu natural, verdadeira. Helena pegou a mão dele, entrelaçando os dedos calejados entre os dela. "Eu também te amo, Rodrigo. Nunca parei completamente, mesmo quando queria. Mesmo quando estava furiosa com você, decepcionada, magoada. Alguma parte de mim ainda amava o homem que você foi um dia. E agora, vendo o homem que você está se tornando, o amor está voltando mais forte. Diferente que antes, mais maduro, mais real." Rodrigo apertou a mão dela, não confiando em sua voz, para responder imediatamente sem quebrar. Quando finalmente falou, as palavras saíram carregadas de emoção. "Casa comigo de novo, Helena. Não porque você está grávida, não por obrigação ou por Felipe, mas porque eu te amo e quero passar o resto da minha vida provando que sou digno desse amor. Todos os dias, através de ações, não apenas palavras. Deixa eu ser seu marido de verdade dessa vez." Helena olhou para ele, olhos brilhando com lágrimas na luz fraca da lua. "Não agora", ela disse suavemente, e o coração dele começou a afundar até que ela continuou. "Não porque não quero, mas porque quero fazer certo dessa vez. Vamos esperar mais alguns meses. Continuar construindo essa fundação sólida que começamos. Quando você me pedir novamente e eu disser sim, quero que seja porque ambos sabemos com certeza absoluta que vai durar para sempre. Não quero dúvidas, medos ou precipitação." Rodrigo pensou sobre isso, lutando inicialmente contra o desejo de resolver tudo imediatamente, mas então reconheceu a sabedoria nas palavras dela. Ela estava certa. Casamento apressado havia falhado antes. Construir algo devagar, solidamente, tinha mais chance de durar. "Tudo bem", ele concordou. "Vamos fazer do seu jeito, mas saiba que minha resposta já está decidida. Quando você estiver pronta, eu estarei esperando. E a resposta será sempre sim." Os meses seguintes trouxeram ritmo novo para a fazenda. Felipe crescia visivelmente, passando de recém-nascido minúsculo para bebê robusto com bochechões e risadas fáceis. Rodrigo se maravilhava com cada marco de desenvolvimento. A primeira vez que Felipe segurou a cabeça sozinho. O primeiro sorriso social. Os primeiros sons que não eram apenas choro. Cada momento era precioso, único, milagroso, de forma que nenhuma conquista profissional jamais foi. A relação entre Rodrigo e Helena florescia lentamente, como uma planta cuidada com paciência. Não havia gestos grandes ou românticos, apenas consistência diária de cuidado mútuo, respeito, apoio. Rodrigo continuava trabalhando duro na fazenda,
seus músculos agora totalmente adaptados ao labor físico. Helena se abria gradualmente, compartilhando esperanças, medos, sonhos que manteve guardados durante o tempo separados. Valentina enviou uma carta final, 3 meses após romper o noivado. Era diferente das anteriores, menos amarga. Escrevia que estava noiva de um diplomata europeu, exatamente o tipo de casamento que sempre quis. Desejava a Rodrigo felicidade genuína e admitia que eles nunca foram realmente compatíveis, apenas convenientes um para o outro. A honestidade na carta trouxe fechamento que Rodrigo nem sabia que precisava. O pai de Rodrigo, que manteve distância após o filho abandonar a vida na capital, finalmente visitou quando Felipe tinha 4 meses. Chegou num carro elegante que contrastava comicamente com a simplicidade da fazenda, vestido impecavelmente como sempre. Mas a rigidez usual suavizou quando segurou o neto pela primeira vez. Este é Felipe, Rodrigo apresentou, observando o pai se transformar visivelmente. Seu neto, o barão, título que raramente usava, mas que sempre carregou com orgulho aristocrático, olhou para o bebê nos braços, depois para a fazenda ao redor, finalmente para o filho. Você está feliz aqui? Ele perguntou diretamente. Mais feliz do que jamais fui, Rodrigo respondeu honestamente. Esta vida é real, pai. Tem propósito, significado. Não é sobre impressionar pessoas ou acumular riqueza. É sobre construir algo duradouro, família, legado verdadeiro. Eu estava errado, o pai admitiu, palavras que Rodrigo nunca esperou ouvir. Passei sua vida inteira empurrando você para um caminho que achei ser o certo. Poder, influência, status social. Mas vendo você agora, vendo a paz em seus olhos, percebo que você encontrou algo mais valioso. Ele segurou Felipe com mais firmeza e me deu um neto lindo. Isso sim é legado que importa, não títulos vazios ou contas bancárias. A visita do pai durou 3 dias. Rodrigo observou com diversão e carinho, enquanto o homem que sempre pareceu tão indomável se transformava em avô coruja, segurando Felipe por horas, fazendo vozes bobas para fazer o bebê rir, até ajudando com trocas de fralda quando necessário. Helena e o barão desenvolveram respeito mútuo, reconhecendo qualidades um no outro que Rodrigo havia tentado descrever, mas que só podiam ser apreciadas através de interação direta. Antes de partir, o pai puxou Rodrigo de lado. Vou estabelecer um fundo fiduciário para Felipe, ele anunciou. Não para tirar a necessidade de vocês trabalharem ou ensinarem ele o valor do esforço, mas para garantir que educação e oportunidades estarão disponíveis quando ele crescer. É o mínimo que um avô pode fazer. E para você, ele continuou, vou transferir algumas propriedades menores. Não para você vender ou abandonar esta vida, mas como segurança. Aprendi com meus erros. Família deve apoiar família. Rodrigo agradeceu, genuinamente tocado pelo gesto, especialmente sabendo que vinha de lugar de amor real, não tentativa de controle como no passado. A partida do pai foi afetuosa, com promessas de visitas regulares e convite aberto para Rodrigo, Helena e Felipe visitarem sempre que quisessem. Era a reconciliação que Rodrigo não sabia que precisava, fechamento de feridas antigas, através de entendimento mútuo e respeito. 6 meses após o nascimento de Felipe, com o bebê já rolando e tentando sentar sozinho, Rodrigo acordou com uma ideia. Passou o dia trabalhando em segredo num projeto especial, recrutando João para ajudar com as partes que exigiam habilidade, além de sua competência atual. Quando terminou, ao entardecer, chamou Helena para a varanda. Tinha construído um balanço de madeira para 2, suspenso por cordas fortes de um ponto resistente da estrutura da varanda. Era trabalho rústico, feito com as próprias mãos, ainda aprendendo carpintaria, mas era sólido e funcional. Para nós, ele explicou, ajudando ela a sentar. Pensei que poderíamos usar isso para sentar juntos, conversar, olhar as estrelas como fazíamos antes, mas agora com mais conforto e com espaço para segurar Felipe entre nós quando ele estiver dormindo. Helena testou o balanço, balançando suavemente, um sorriso espalhando pelo rosto. Está perfeito, ela disse sinceramente. Totalmente imperfeito em sua perfeição, como tudo nesta vida que estamos construindo. Eles sentaram juntos, balançando gentilmente, ombros se tocando. Felipe dormia no berço improvisado visível através da janela aberta,
respiração suave e regular de bebê saudável, profundamente adormecido. Rodrigo respirou fundo, sentindo que o momento estava certo finalmente. Helena, eu sei que você disse para esperar, para construir fundação sólida antes de fazer isso oficial novamente. Ele virou-se para olhá-la diretamente, pegando ambas as mãos dela nas suas. 6 meses podem não parecer tempo longo, mas cada dia desses 6 meses me mostrou mais claramente que você é tudo o que preciso, tudo o que quero. Então estou perguntando de novo, desta vez sabendo exatamente o que significa, exatamente o que estou prometendo. Ele se ajoelhou na frente dela, ali na varanda simples sob o céu estrelado, sem anel caro ou cenário elaborado, apenas honestidade crua. Helena, quer casar comigo novamente? Não posso prometer riqueza ou vida sofisticada. Só posso prometer presença diária, trabalho duro, amor constante, comprometimento com você e Felipe através de tudo que a vida trouxer. Bom, ruim, fácil, difícil, tudo, para sempre dessa vez. Helena olhou para ele, lágrimas escorrendo livremente agora, sorriso iluminando o rosto dela de forma que rivaliza vá as estrelas acima. Sim, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Sim, 1000 vezes sim, porque você provou tudo o que precisava provar, que mudança real é possível, que amor pode ser reconstruído mais forte após quebrar, que compromisso verdadeiro vale mais que qualquer riqueza material. Você é o homem que sempre soube que poderia ser, finalmente. Rodrigo puxou ela para abraço apertado, ambos chorando agora, liberando meses de tensão, medo, esperança, amor reprimido. Quando finalmente se separaram, riram das próprias lágrimas, limpando os rostos um do outro com ternura. Não precisa ser casamento grande, Helena disse. Algo simples aqui na fazenda, com pessoas que realmente importam. João, Dona Francisca, os vizinhos que nos apoiaram. Seu pai se quiser vir. Nada elaborado, apenas honesto. Perfeito, Rodrigo concordou. Porque isso é exatamente o que somos agora. Honestos, simples, reais. E é infinitamente melhor que qualquer fantasia que persegui antes. Eles passaram o resto da noite fazendo planos modestos, falando sobre futuro pela primeira vez, com confiança real que teriam um juntos. Não fantasiavam sobre riqueza ou status. Falavam sobre plantar mais na horta, talvez comprar mais algumas galinhas, ensinar Felipe a amar a terra quando crescesse o suficiente. O casamento aconteceu 2 meses depois, numa tarde de sábado ensolarada. O padre local, que conhecia Helena desde criança, conduziu a cerimônia simples no quintal da fazenda, sob uma árvore antiga, que testemunhara gerações da família dela. Helena usava vestido branco simples que ela mesma costurou, flores silvestres no cabelo. Rodrigo usava calças limpas e camisa branca, sem terno caro ou acessórios elegantes. Apenas ele mesmo, autêntico. Felipe estava nos braços de Dona Francisca durante a cerimônia, ocasionalmente fazendo barulhinhos que provocavam risos afetuosos dos poucos convidados. O pai de Rodrigo estava presente, visivelmente emocionado, de forma que raramente mostrava. João serviu como testemunha, junto com uma vizinha próxima que havia ajudado Helena durante a gravidez. Não havia fotógrafo profissional, apenas câmera simples que alguém trouxe, capturando momentos genuínos sem pose. Os votos foram escritos por eles mesmos, não palavras tradicionais, mas promessas específicas nascidas de experiência compartilhada. Rodrigo prometeu nunca colocar ambição acima de família novamente, trabalhar a terra ao lado dela todos os dias, ser o pai que Felipe merecia. Helena prometeu comunicação honesta, perdão genuíno, confiança reconstruída através de ações diárias. Prometeram construir vida baseada em valores reais, não aparências vazias. A festa após a cerimônia foi alegre na simplicidade. Comida farta preparada coletivamente pelas mulheres da vizinhança, música tocada por violeiro local, dança espontânea no gramado. Crianças corriam livremente, adultos conversavam animadamente, o tipo de celebração que nasce de comunidade verdadeira, não de lista de convidados obrigatórios. Rodrigo dançou com Helena, com Dona Francisca, até com seu pai, que surpreendeu a todos participando. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas dramáticos, os convidados gradualmente se despediram com abraços calorosos e votos sinceros de felicidade. Rodrigo e Helena
ficaram sozinhos finalmente, mas Felipe já dormindo profundamente no berço dentro de casa. Sentaram no balanço que Rodrigo construiu, balançando suavemente, mãos entrelaçadas, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu escurecendo. Você se arrepende? Helena perguntou suavemente, fazendo a mesma pergunta que fizera meses antes, mas com intenção diferente agora. De ter deixado aquela vida na capital, todo o luxo e oportunidades. Rodrigo não hesitou nem por segundo, nem um pouco. Aquela vida parecia cheia na superfície, mas era vazia no centro. Esta vida, ele gesticulou ao redor, apertando a mão dela. Parece simples na superfície, mas é rica no centro. Rica em propósito, amor, conexão real. Troquei ouro falso por verdadeiro. Eles ficaram em silêncio confortável, balançando, ouvindo os sons noturnos da fazenda, grilos cantando, vento sussurrando através dos campos de cana, ocasional mugido distante de vaca. Era sinfonia simples, mas perfeita, trilha sonora de vida que Rodrigo agora reconhecia como exatamente onde pertencia. A jornada até aqui havia sido longa, marcada por erros e arrependimentos, mas também por crescimento e redenção. Os anos seguintes trouxeram ritmo estabelecido. Rodrigo se tornou fazendeiro experiente, suas mãos agora permanentemente calejadas, pele bronzeada pelo sol constante, corpo forte do trabalho diário. Não havia vestígio do aristocrata urbano que um dia foi, exceto ocasionalmente em forma de falar ou conhecimento cultural que surgia em conversas. Mas mesmo esses traços foram integrados em personalidade mais completa, mais autêntica. Felipe cresceu robusto e curioso, começando a dar os primeiros passos cambaleantes com 1 ano, falando primeiras palavras pouco depois. Rodrigo estava presente para cada marco, cada descoberta, cada momento precioso que homens focados em carreiras frequentemente perdem. Ensinou o filho a acariciar galinhas gentilmente, a respeitar os animais, a apreciar terra que provia sustento. Quando Felipe tinha 2 anos, Helena engravidou novamente. Desta vez, Rodrigo estava presente desde o primeiro momento, acompanhando cada consulta com Dona Francisca, sentindo cada chute, compartilhando cada alegria e preocupação. O segundo bebê, uma menina que nomearam Clara, nasceu numa manhã de primavera com Rodrigo, segurando a mão de Helena durante todo o trabalho de parto, João cuidando de Felipe, fora do quarto. A fazenda prosperou modestamente, sob cuidado combinado de Rodrigo e Helena. Não se tornaram ricos no sentido monetário, mas sempre tinham suficiente, com sobra para compartilhar com vizinhos em tempos difíceis. Desenvolveram reputação de honestidade, trabalho duro, generosidade. Pessoas da região vinham a Rodrigo para conselhos, surpreendidos que alguém com sua educação escolhesse vida simples, mas respeitando a escolha e a sabedoria que vinha dela. O pai de Rodrigo se tornou presença regular, visitando a cada mês, trazendo presentes modestos para os netos, às vezes ficando semanas ajudando na fazenda, apesar de idade avançada. A relação entre pai e filho, uma vez tensa e cheia de expectativas não cumpridas, transformou-se em amizade genuína, baseada em respeito mútuo. O barão até começou a simplificar própria vida, inspirado pela paz que via no filho. João eventualmente se casou com moça da cidade vizinha, construindo pequena casa nas terras de Rodrigo, tornando-se não apenas empregado, mas família estendida. As crianças cresceram juntas, brincando nos campos, aprendendo cedo o valor de trabalho e terra. Era comunidade no sentido mais verdadeiro, pessoas cuidando umas das outras não por obrigação, mas por escolha genuína. 10 anos após aquele dia fatídico, quando Rodrigo viu Helena grávida carregando cana, ele acordou numa manhã de sábado, sem responsabilidades urgentes. Helena dormia ao lado, ainda bonita aos seus olhos, apesar de rugas finas começando ao redor dos olhos, cabelo com alguns fios prateados. Felipe, agora com 10 anos, e Clara, com 8, dormiam em quartos próprios, independentes, mas ainda precisando de pais presentes e envolvidos. Rodrigo saiu silenciosamente, não querendo acordar ninguém, e caminhou pelos campos no frescor da manhã. Passou pelo local exato onde tinha visto Helena pela primeira vez, após meses separados, onde tudo mudou. Parou ali, lembrando o choque, o medo, a culpa que sentiu naquele momento, mas também a clareza,
a realização súbita de que estava perseguindo vida errada, valores errados. Olhando para a fazenda agora, viu prosperidade quieta, não medida em moeda, mas em qualidade de vida. Viu casa onde risadas eram comuns, onde crianças cresciam amadas e seguras, onde casamento era parceria real baseada em respeito mútuo e trabalho compartilhado. Viu o legado que estava construindo, não de títulos ou riqueza, mas de caráter, valores, amor passado para a próxima geração. Ouviu passos atrás dele e virou para encontrar Helena se aproximando, sorriso no rosto. Sabia que te encontraria aqui, ela disse, alcançando para pegar a mão dele. Você vem para este lugar toda vez que precisa refletir. É meu lugar de transformação, Rodrigo explicou, puxando ela para abraço. Foi aqui que o homem velho morreu e o homem novo começou a nascer, onde percebi finalmente o que realmente importa. Eles ficaram abraçados, observando o sol nascer completamente, banhar os campos em luz dourada. Depois de um silêncio confortável, Helena falou. Você sabe que amo você mais agora do que amei 10 anos atrás? Não apenas por quem você se tornou, mas porque você fez o trabalho de se tornar. Transformação real é rara. Muitas pessoas falam sobre mudar, mas poucas realmente fazem. Rodrigo beijou o topo da cabeça dela. Eu só mudei porque você me deu razão para mudar, e segundo chance quando não merecia, e espaço para crescer sem pressão constante. Você me salvou, Helena, de vida vazia que estava me destruindo lentamente. Ela se afastou levemente para olhar no rosto dele. Nós salvamos um ao outro. Eu estava ficando cínica, dura. Você me mostrou que segundo chances são possíveis, que pessoas podem crescer. Eles caminharam de volta para casa de mãos dadas, encontrando Felipe e Clara já acordados, preparando o café da manhã com ingredientes simples, mas fartura de amor. A família sentou junta, conversando sobre planos para o dia. Nada extraordinário, mas tudo significativo. Trabalho na horta, visita a vizinhos, talvez pesca no córrego próximo com as crianças, vida comum, vida boa. Mais tarde naquele dia, quando as crianças brincavam no quintal, sob vigilância de João, Rodrigo e Helena sentaram no balanço da varanda, ritual que mantiveram ao longo dos anos. Olharam para tudo que construíram juntos, não apenas estruturas físicas, mas família, comunidade, vida com propósito verdadeiro. E Rodrigo soube, com certeza absoluta, que nunca teve em vida anterior de luxo e status, que tinha finalmente encontrado o que estava procurando. Não estava nas mansões da capital, não nos jantares de embaixada, não nos negócios internacionais. Estava ali, naquela varanda simples, naquela fazenda modesta, naquela família imperfeita, mas real. Estava no amor que escolheu todos os dias através de ações, não apenas palavras, no trabalho honesto das próprias mãos, nos risos de filhos crescendo seguros, na parceria verdadeira com mulher que amava. Verdadeira riqueza, ele percebeu anos atrás e confirmava todos os dias desde então, não se mede em dinheiro ou poder. Mede-se em momentos como estes, ordinários mas preciosos, construindo legado que duraria não em títulos ou propriedades, mas em corações transformados e vidas tocadas. E enquanto o sol se punha mais uma vez sobre os campos de cana, balançando na brisa suave, Rodrigo Almeida, antigo barão que trocou coroa vazia por vida real, sorriu, porque finalmente, verdadeiramente, estava em casa. Se você se emocionou com essa história de redenção e segundas chances, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Nos comentários, conte qual momento mais te tocou. Foi quando Rodrigo viu Helena pela primeira vez? O nascimento de Felipe? O casamento simples? Ou a paz final que ele encontrou? Inscreva-se no canal para mais histórias brasileiras autênticas que celebram valores verdadeiros, amor real e transformação genuína. Toda semana novas histórias que vão tocar seu coração. Até a próxima história. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher o que realmente importa.